Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os misteriosos monólitos da Antártida. De acordo com o portal aqui Tono Cosmos, foram encontrados mais de 60 monólitos negros divididos em 3 fileiras praticamente alinhadas na Antártida, todos eles inclinados numa mesma orientação. Tem aqui o mapa indicando em que local esses monólitos foram encontrados. Aqui a gente tem a imagem do Google Earth, que foi onde as pessoas localizaram essa anomalia. E é dito que não há nenhuma relação entre esses monólitos e a estação Neumayer, que é uma estação de pesquisa próxima ao local em que eles foram descobertos. É descartado qualquer tipo de origem humana, por exemplo, containers de navio, porque não teria motivo para esses containers estarem ali enfileirados em distâncias regulares, e que olhando as imagens isso parece mesmo monólitos. Agora vamos falar então a respeito desse assunto. Lembrando que o tema Antártida é um tema bem extenso, tem muita coisa para falar sobre Antártida, e esse vídeo não é sobre outras coisas, é apenas sobre esses monólitos, e que monólitos também é um tema bastante extenso, mas o vídeo não é sobre outros monólitos ao redor do mundo, o vídeo é sobre esse achado em particular. Se você quer saber mais a respeito desses monólitos ao redor do mundo, dá uma olhada naquele vídeo lá de 2020 que eu fiz sobre o Apocalipse, no qual nós temos uma sessão só para falar desses monólitos e daquela febre de monólitos que apareceu naquela época. Então, se você quiser, você pode dar uma olhada aqui. Vamos lá, onde exatamente a gente encontra esses monólitos? Para isso você vai ter que vir aqui no Google Earth e você vai jogar essa string de pesquisa 70 34 22 S 810 48 Oeste. Aí você faz a busca, isso aqui são coordenadas, essas coordenadas já estão no formato certinho para você jogar no Google Earth, porque é um pequeno inferno para você acertar o formato que vai funcionar aqui. Eu já deixei no formato certo. E os monólitos estão aqui. Então são 3 fileiras de monólitos alinhados, conforme você pode notar. E a primeira coisa que a gente percebe é que a data das imagens é de 13 de março de 2006. Eu posso opcionalmente avançar aqui para uma imagem de 5 de maio de 2012. Você vai ver que não tem monólitos em nenhum canto aqui da região, nessa imagem de 2012. Assim como eu posso também retroceder para 2004, você vai ver que os monólitos estão em outro formato, em outro lugar. Use como referência essa coordenada que eu dei para vocês. Perceba que em 2006 os monólitos estão centrados aqui, estão com uma organização, ao passo que em 2004, na imagem de março, eles estão em outra orientação, um pouco mais à direita. E se eu voltar um pouquinho mais, o que é meio difícil de fazer, mas aqui eu consegui, você vai ver que na imagem de janeiro, e agora vai depender muito de como está o contraste do seu dispositivo, os monólitos aparecem aqui, apenas em 2 fileiras nesse canto. Depois já na imagem de março, os monólitos já estão um pouco mais visíveis. Essa imagem aqui é de fevereiro, então aqui nós já temos um contraste melhor. E depois na imagem de março, agora sim, nós temos então os monólitos sendo exibidos, com mais monólitos aparecendo então de fevereiro para março de 2004. Em 2006, então a gente tem uma organização totalmente diferente de monólitos, o que é algo pouco usual. Normalmente você espera que essas coisas fiquem no mesmo lugar ao longo dos anos, mas não parece ser o caso. Esse é o primeiro sinal de alerta que talvez tenha algo de errado com a hipótese do Tono Cosmos lá no começo. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é que nós temos, e aqui acho que você vai ter que forçar a vista um pouquinho, várias marcas de roda. Então aqui é só você seguir o meu mouse e você vai ver que tem várias marcas duplas, que são justamente marcas de roda, trator, esse tipo de equipamento de neve que andou na região. Então por alguma razão nós sabemos que humanos estiveram aqui ao redor desses monólitos. Agora a questão é que de fato aqui perto nós temos uma base chamada Neumayer III, é uma base de pesquisa alemã. Você tem que jogar essas coordenadas aqui e você vai ser então imediatamente jogado para as coordenadas da base. Perceba que aqui nós temos as mesmas marcas de roda que estão ali ao redor dos monólitos. Então tá aí, a gente já tem uma evidência de que a base e os monólitos estão sim relacionados e não que eles não estejam, conforme o que é dito lá no portal do Tono Cosmos, que imediatamente descarta essa opção, por razões que você já deve imaginar, porque é muito mais interessante você vender a ideia de que tem monólitos do que você vender a ideia de que é alguma coisa relacionada com a base. Mas a gente não está interessado em vender nenhuma das ideias, a gente está interessado em descobrir qual é realmente a explicação por trás desses monólitos aqui. Então, partindo da premissa de que isso deve ter alguma coisa a ver com a Neumayer, eu decidi testar essa hipótese. Então eu fiz alguma investigação a respeito da Neumayer. Você descobre que essa estação é a sucessora da estação Neumayer II, que por sua vez é a sucessora da estação George von Neumayer.
Essa primeira estação foi fundada em 1980 e desde então nós temos outras 2 estações que foram construídas ali, a última tendo sido construída em 2009. E lá eles conduzem pesquisas que envolvem meteorologia, geofísica, química do ar, infrassom, pinguins, icebergs, geleiras, além de, claro, pesquisas que dão suporte a missões espaciais para entender exatamente como sobreviver em ambientes inóspitos. O mapa do local pode ser visto nesse link aqui, e esse mapa é o nosso ponto-chave do roteiro. Por quê? Porque assim que carregar você vai perceber que o local em que esses monólitos estão está marcado aqui no mapa. Perceba que os monólitos estão em 7034 sul e 810 oeste. Aí vamos aqui no nosso mapa, nós temos 810 oeste, temos aqui esse meridiano, e nós temos 7035 sul, esse paralelo aqui. Ah, mas não é 7034? É, de fato, mas se você descer um pouquinho, você já vai chegar em 7035 aqui embaixo, já está muito perto do local em que nós estamos lidando. E o que está escrito aqui? Está escrito Winterlager. Winterlager, do alemão, significa armazenamento de inverno. Olha só, então o local em que esses monólitos estão é chamado pela base de pesquisa Neumayer III de armazenamento de inverno. Aqui nesse artigo nós temos uma tradução desse mapa que está em inglês. Isso é traduzido justamente por Winter Storage Area, então área de armazenamento de inverno. Isso aqui fica do lado de um porto. Está aqui, Ship Landing Places in Attica Iceport. Attica Iceport corresponde a toda essa região aqui. Esse aqui é o ponto mais ao sul no qual nós temos local para um barco atracar. Então, partindo dessa constatação, vamos investigar mais ainda do que se trata. Aqui a gente tem uma informação bem importante e fundamental que diz pra gente que quase tudo que vai para a estação é trazido em contêineres de navio e que, de fato, faz sentido. Esse armazenamento fica justamente do lado do nosso Attica Iceport. Então toda essa região aqui corresponde ao dito Attica Iceport, conforme aquele mapa revela pra gente. É óbvio que aqui nós não temos uma estrutura portuária como você espera, sei lá, do Porto de Santos, tá certo? Mas ainda assim, isso aqui é um atracador. Ainda você pode atracar um navio aqui e pode descarregar materiais nesse Winterlager, que a gente acabou de mostrar. Aqui nós temos uma imagem de um navio no Attica Iceport. O ambiente da Antártida não é igual a um porto comercial, então por isso não é viável você empilhar e colocar container um do lado do outro, como você faria no Porto de Santos. Se você fizesse isso, aconteceria uma tempestade, e esses containers iriam ser deslizados e iriam acabar formando uma pilha de container caído, virado, enfim, ia virar uma confusão. Então por isso, esse mesmo artigo explica pra gente que é protocolo que esses containers sejam colocados distanciados numa superfície de gelo. Então, os monólitos são containers. A gente já pode chegar nessa conclusão. E eles estão espaçados em uma distância relativamente constante, que até que não é tão constante assim, porque aqui a gente tem, por exemplo, deixa eu voltar para metros, daqui até aqui a gente tem 24, daqui até aqui a gente tem 20, mas é uma distância mais ou menos regular. E eles estão espaçados nessa distância justamente porque é assim que você armazena containers na Antártida. Você precisa manter esse protocolo, senão vai ter uma tempestade, eles vão um colidir com os outros e tudo vai virar um caos. Então existe, de acordo com esse artigo, um acampamento de inverno e um acampamento de verão. No verão, os containers ficam a cerca de 2 km da estação de pesquisa, mas no inverno eles são levados para o porto e os que não são levados para a Alemanha são deixados ali naquele armazenamento de inverno ao lado do porto. Lembrando, a gente está na Antártida, a Antártida fica no hemisfério sul, portanto aqui nós temos o verão no final do ano, começo do ano seguinte, e o inverno no meio do ano. Então aqui corresponde ao meio de março, a gente já está fechando o verão, portanto esses containers provavelmente estão aqui esperando para serem levados para a Alemanha de volta, e alguns vão ficar aqui porque nem todos vão ser levados. Esse provavelmente é o caso da outra imagem também de 2004, indicando que esse é um fenômeno um tanto sazonal. E nessa imagem aqui de de janeiro de 2012, nós não temos nenhum container, ou porque essa prática não foi mais adotada naquele ano, ou porque ainda não era o momento de levar containers para lá. Voltando mais, a gente tem 99 e a gente tem 85, ambas as imagens estão numa qualidade muito ruim para que a gente consiga perceber qualquer container. Uma é de dezembro e a outra, a de 1985, é de dezembro também. Nesse momento a base nem existia.
Avançando aqui, a gente tem outros artigos. A gente, claro, confirma que os monólitos são containers que voltam para a Alemanha de navio e estão no acampamento aguardando serem levados em algum momento, que eles precisam ficar espaçados para evitar colisões no momento de uma tempestade. E a gente tem também uma fotografia. Olha só, aqui nós temos os containers espaçados. Só que essa fotografia não é do acampamento de inverno, essa fotografia é do acampamento de verão, que tem a mesma estrutura, tem containers espaçados do mesmo jeito que nós teríamos no acampamento de inverno, que é o local que eu estou mostrando aqui. Que você pode ver também as marcas de roda na neve que eu mostrei para vocês mais cedo. Eu entrei em contato com o Instituto Alfred Wegener, que é um instituto que administra a base. Eu solicitei fotografias do acampamento de inverno, expliquei que eu não achei nenhuma na internet, mas até o momento eu não tive resposta. Se eu tiver, eu vou colocar um link aí do Inger para as fotografias nos comentários desse vídeo. Nesse outro site aqui a gente tem um depoimento que relata passar tanto pelo armazenamento de verão quanto de inverno, e dito que ambos são grupos de containers espaçados para evitar colisões durante tempestades. Está aqui, está até em alemão. Nós passamos pelo acampamento de inverno e pelo acampamento de verão, e a partir de agora o meu alemão não é tão bom assim para entender o que está escrito aqui, mas eles estão, é um grupo de containers espaçados de forma que não há colisões entre eles quando esses containers deslizam. A gente tem aqui um outro artigo que descreve o local como uma longa fila de containers, que é exatamente o que a gente tem aqui. Então não são monólitos. A gente pode medir os monólitos, que agora nós sabemos que são containers. Você vai perceber que ele tem mais ou menos aqui 3 metros de largura por 6 metros de comprimento. Isso é bem condizente com o tamanho de um container de 20 pés. Conforme você pode ver nesse link aqui, isso é medido em pés, mas se você converter 20 pés para metros, você vai chegar em algo ali na casa dos 6 metros. Fazendo essa mesma pesquisa aqui, você vai descobrir que esses containers possuem mais ou menos 2,7 metros de altura. E aí você pode usar uma calculadora de altura da sombra que permite você inserir latitude, longitude, data, e aí você verifica o tamanho da sombra. E você vai ver que de fato uma sombra de aproximadamente 9 metros é condizente com uma imagem tendo sido feita mais ou menos entre 9 ou 8 horas da noite. Então tá aqui. Isso seria um sinal de alerta se a gente obtivesse, por exemplo, que a maior sombra possível naquele dia seria de 4 metros. Então, peraí, o tamanho não bate. Mas não, o tamanho bate, tá tudo certo, não tem nada que indique que isso não seja o container. Aí esses rastros que aparecem aqui nas laterais, porque de fato, parece que o container andou. Na verdade não é isso que aconteceu, na verdade é o vento que sopra nesse sentido, e o container meio que protege a região que está imediatamente ao lado dele, portanto fica essa marcação. Isso aqui é simplesmente acúmulo de neve desse lado e desse lado devido ao vento soprar na direção que eu estou fazendo aqui, da direita para a esquerda da sua tela. Assim a gente pode concluir que os ditos monólitos encontrados na Antártida são apenas containers enfileirados no chamado armazenamento de inverno, que faz parte de uma estação de pesquisa alemã chamada Neumayer III. Isso é sustentado por vários mapas, documentos e relatos de pessoas que estiveram na região, portanto, sem monólitos, sem estruturas ancestrais, sem qualquer coisa alienígena por aqui. Valeu por você que assistiu, em breve a gente se vê. Falou!